Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Flávia Menezes e estarei aqui com vocês no nosso episódio número 19, tratando sobre as notícias do TST das últimas 2 semanas. E temos uma novidade dessa vez, temos trazer um destaque do informativo do TST. Então vamos para o nosso cardápio de notícias. Primeira notícia: áudio de conversa com o RH não serve como prova nova para reverter justa causa já julgada. Reajuste concedido durante o aviso prévio indenizado não beneficia eletricista que aderiu ao PDV. Correios não podem punir carteiro que aderiu à greve pacífica. TST mantém nulidade de cláusula que exigia consulta a sindicato antes de ação na justiça. Gerente de banco transferido 4 vezes em 29 anos não receberá adicional. E residência de sócio em nome da empresa não será penhorada. E depois temos um destaque do informativo, que é relativo ao regime 14/21 da Petrobras. Então vamos para a nossa primeira notícia. A áudio de conversa com o RH não serve como prova nova para reverter justa causa já julgada. Uma notícia do dia 24/7. Nesse caso, uma confeiteira foi desligada em junho de 2019 da empresa e após não retornar ao trabalho por mais de 3 meses, ela entrou com a ação na Justiça do Trabalho no mesmo ano, em 2019, e alegou que tinha sido afastada pelo INSS em janeiro de 2018, após um acidente de trabalho, e recebeu a alta previdenciária em março de 2019. Segundo a confeiteira, a trabalhadora, ela entrou em contato com o RH da empresa, que orientou ela a recorrer da decisão do INSS e aguardar em casa o resultado, e que também o RH orientou ela a esperar um telegrama formalizando o seu retorno ao serviço. A confeiteira disse que seguiu todas as orientações, mas foi demitida por justa causa. Então temos aqui o famoso limbo previdenciário. A confeiteira pediu a reintegração e afirmou que nunca teve a intenção de abandonar o emprego e que foi enganada pela empresa, que teria agido de má fé para justificar a sua demissão. A empresa sustentou que a empregada não comunicou o fim do afastamento, que não comunicou a alta previdenciária e que a empresa enviou diversos telegramas questionando as ausências da trabalhadora, advertindo sobre as consequências da não reapresentação ao trabalho. Em primeira instância, a Justiça acolheu o pedido da trabalhadora e determinou a reintegração, mas a decisão foi reformada pelo TRT da 2ª Região, que entendeu que a ausência da empregada por período superior a 3 meses, sem justificativa, configurava, sim, abandono de emprego, e essa decisão transitou em julgado. Após, a trabalhadora entrou com uma ação rescisória. O Código de Processo Civil prevê que uma decisão definitiva pode ser rescindida mediante a apresentação de uma prova nova, que é quando há um elemento desconhecido, ou uma prova desconhecida, ou de impossível acesso à época do processo original. Então, com base nesse fundamento da prova nova, a trabalhadora ajuizou a ação rescisória e anexou ao processo uma gravação de uma conversa realizada com o RH após a alta do INSS, que, segundo ela, seria a prova nova de que a empresa agiu de má fé para justificar a sua dispensa. Mas a pretensão foi rejeitada pelo TRT. No âmbito do TST, o relator do recurso, que foi o ministro Sérgio Pinto Martins, destacou que a gravação apresentada não se enquadra como prova nova, pois ela foi produzida mesmo antes do ajuizamento da ação trabalhista e já estava sob a posse da trabalhadora. Embora existente à época do trânsito julgado, não há qualquer prova de que ela não pudesse ter sido utilizada no processo original e, portanto, não foi rescindida a decisão do processo originário. Vamos então para a nossa segunda notícia, que eu confesso que eu achei uma notícia muito interessante. Reajuste concedido durante o aviso prévio indenizado não beneficia eletricista que aderiu ao PDV, uma notícia do dia 25/7. Um trabalhador aderiu ao PDV em março de 2017. Contudo, com a projeção do aviso prévio indenizado, o contrato de trabalho foi considerado vigente até 29 de junho daquele ano.
Nesse período entrou em vigor um reajuste salarial previsto na norma coletiva a partir de maio. O TRT da 18ª Região havia reconhecido o direito ao reajuste com o fundamento de que o aviso prévio integra o contrato de trabalho para todos os efeitos. E ainda segundo o TRT, o aumento salarial foi concedido a todos os trabalhadores sem nenhuma condição específica. Entretanto, a primeira turma do TST decidiu que o reajuste salarial concedido durante o período do aviso prévio não se aplica ao trabalhador que aderiu ao PDV, que é o Plano de Demissão Voluntária. O relator, que foi o ministro Amaury Rodrigues, destacou que o dispositivo da CLT que assegura ao empregado pré-avisado o direito aos reajustes concedidos durante o aviso prévio não se aplica na hipótese de adesão ao PDV. Por quê? Segundo o ministro, a rescisão do contrato de trabalho nesse caso, ela decorre de um acordo entre as partes e não se trata de uma despedida unilateral. Então, a adesão ao PDV nesse caso não se confunde com uma despedida sem justa causa, sendo indevida a projeção do aviso prévio indenizado para fins de reajuste salarial. Como não se trata de um caso de despedida sem justa causa, embora no PDV esteja estipulado o pagamento de valores relativos a direitos como se fosse uma dispensa sem justa causa, nesse caso não se aplica as previsões do artigo 487, parágrafo 6º da CLT e nem da OJ 82 da SD1 do TST. Por quê? Embora essas orientações, a legislativa e jurisprudencial, estabeleçam que o aviso prévio se integra ao contrato de trabalho, no caso do PDV, a extinção desse contrato ele ocorre por um acordo entre as partes e não por iniciativa exclusiva do empregador. Então, a adesão ao PDV, de acordo com o relator, caracteriza um ato jurídico perfeito. Então, o ato já foi consumado e gerou todos os efeitos jurídicos que tinham que ser produzidos e, portanto, não há direito ao reajuste posterior à rescisão pactuada. Uma decisão muito interessante, que eu pelo menos não tinha visto ainda sobre o assunto e que tive que ler os detalhes para entender bem porque, neste caso, não integra o período do aviso prévio ao contrato para fins de reajuste salarial. Vamos para a nossa terceira notícia. Correios não podem punir carteiro que aderiu à greve pacífica. Em 2020, durante um movimento grevista que foi convocado pelo sindicato da categoria, um carteiro aderiu ao piquete que foi organizado na porta da empresa. Não houve nenhum registro de vandalismo, não houve nenhum registro de violência, mas a empresa de Correios alegou que o trabalhador teria participado de bloqueios que impediram a entrada e saída de veículos, e por isso ele recebeu uma suspensão disciplinar de 20 dias, que foi formalizada em um processo administrativo. Na reclamação trabalhista, o empregador argumentou que a penalidade teve um caráter antissindical e violou seu direito constitucional de greve. O TRT da 10ª Região acolheu o pedido do carteiro por constatar que não houve demonstração de conduta abusiva individual do carteiro durante o movimento. Embora tenha tido sim alguns transtornos operacionais decorrentes da greve, o piquete foi pacífico, sem uso de violência ou depredação. Segundo o TRT, a empresa desconsiderou o princípio da individualização da pena previsto na Constituição Federal ao aplicar a sanção sem comprovar qualquer comportamento ilícito individual e pessoal do carteiro. E também reforçou que a eventual abusividade da greve deve ser apurada sob a perspectiva coletiva e não atribuída a trabalhadores isoladamente. A terceira turma do TST rejeitou o recurso dos Correios contra a decisão que anulou a suspensão do carteiro por participar na greve. O relator do recurso, o ministro José Roberto Pimenta Freire, ressaltou que o direito de greve é assegurado na Constituição, no seu artigo 9º, é regulamentado pela Lei de Greve, que é a Lei 7.783 de 89, e tais regulamentos reconhecem como legítima a suspensão coletiva e pacífica da prestação de serviços. E também citou a súmula 316 do STF, que estabelece que a simples adesão à greve não configura falta grave. E para o relator, a empresa não apresentou nenhuma prova que o empregado tenha praticado qualquer excesso, não apresentou que houve qualquer coação, agressão, depredação. E segundo o relator, os transtornos que a empresa relatou foram transtornos operacionais e consequências naturais de um movimento grevista ilegítimo, que não autorizam por si só a qualquer tipo de sanção disciplinar.
Nossa próxima notícia também é uma notícia bem interessante, que eu achei até que já tínhamos superado esse ponto, mas aqui estamos. TST mantém nulidade de cláusula que exigia consulta a sindicato antes de ação na Justiça, uma notícia do dia 28/7. Uma ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho contra uma cláusula que era denominada resolução de conflitos, em um acordo coletivo de trabalho de 2022 e 2023, que foi firmado entre a Vale e os sindicatos dos trabalhadores na indústria de extração de ferros e metais da região ali de Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Eldorado dos Carajás. De acordo com a norma, os empregados não deveriam ajuizar ações individuais ou coletivas sem antes negociar uma solução amigável com a empresa no prazo de 30 dias, prorrogável por mais de 30 dias. Para o MPT, isso criava um entrave ao exercício do direito de ação. O TRT da 8ª Região deu razão ao MPT. Para o TRT, a cláusula impunha um obstáculo ao livre acesso ao Poder Judiciário ao condicionar a apresentação da ação a uma tentativa prévia de conciliação, e essa condição violava o princípio constitucional que assegura a todos os direitos de submeter à justiça qualquer lesão ou ameaça de direito. Ao recorrer ao TST, a empresa diz que a intenção da norma era incentivar a autocomposição, uma resolução mais célere e econômica dos conflitos. O sindicato, por sua vez, argumentou que a cláusula tinha um caráter de orientação e foi aprovada por 2/3 dos trabalhadores em assembleia. Mas a seção de dissídios coletivos do TST confirmou a nulidade da cláusula da norma coletiva. A relatora, que foi a ministra Maria Cristina Peduzzi, destacou que a cláusula criava uma instância extrajudicial obrigatória como uma condição para o ajuizamento da ação trabalhista, o que é inconstitucional. E ela destacou que esse tipo de exigência contraria a jurisprudência vinculante e pacífica do STF, segundo a qual a atuação em comissões de conciliação prévia tem que ser facultativa, não pode ser uma condição obrigatória. Vejamos, então, achamos que esse assunto estava superado, mas vem aqui um instrumento coletivo tentando trazer novamente a obrigatoriedade de negociação como uma condição para ajuizamento de ação, mas o que foi declarado nulo pelo TST. Próxima notícia: gerente de banco transferido 4 vezes em 29 anos não receberá adicional. Então vamos aqui para o tema adicional de transferência, que não aparece tanto, mas aparece. Uma notícia do dia 29, um gerente de serviço foi contratado em 85, em São João, Paraná, foi transferido para São Jorge do Oeste em 92, depois para Pato Branco em 97 e para Foz do Iguaçu em 2006, onde permaneceu até a rescisão do contrato em 2014. Na ação, ele disse que, apesar de as transferências terem ocorrido para atender aos interesses do empregador, ele não recebeu o adicional de transferência de 25% previsto na CLT. O TRT da 9ª Região manteve a sentença que condenou a empresa a pagar o adicional a partir da última transferência, porque as demais foram consideradas prescritas. Conforme o TRT, cabe ao banco provar que as transferências se deram ao pedido do gerente e o fato de ter perdurado por vários anos por si só não a tornavam definitiva. Ao recorrer ao TST, a empresa, que era o Bradesco, alegou que as transferências foram definitivas, considerando o tempo que o empregado ficou em cada local. A terceira turma do TST absolveu o banco de pagar o adicional de transferência. O relator do recurso, que foi o ministro Balazeiro, destacou que, segundo a jurisprudência do TST, a provisibilidade da transferência não depende apenas da duração individual, mas de vários elementos, como o ânimo, a permanência no destino, a sucessividade nas alterações do domicílio. E no caso, em 29 anos de contrato, houve apenas 4 transferências, com duração entre 5 a 7 anos cada uma. E, principalmente, não houve nenhuma transferência no período não prescrito, porque a última ocorreu há mais de 8 anos antes do desligamento. E, por essas razões, concluiu que as mudanças foram realmente definitivas. Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista. Então vamos para a nossa última notícia. Residência de sócio em nome da empresa não será penhorada. Um sócio que não era parte na execução e sua esposa recorreram à justiça para impedir a
penhora do imóvel. Eles alegaram que moravam no imóvel há mais de 12 anos com seus 2 filhos e pediram a proteção do bem de família, que é regulamentado pela Lei 8.009 de 90. O juiz de primeiro grau e o TRT da 4ª Região não reconheceram o imóvel como bem de família, alegando que estava registrado no nome da pessoa jurídica e, portanto, não poderia ter a proteção dada pela Lei 8.009, mesmo que fosse residência para a família do sócio. Contudo, a segunda turma do TST decidiu que o apartamento usado como residência pelo sócio não pode ser penhorado, mesmo que esteja no nome da pessoa jurídica. A relatora, que foi a ministra Maria Helena Malman, destacou que a lei considera como bem de família o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar como residência permanente, não exigindo que a propriedade esteja no nome dos moradores. Para a ministra, a interpretação do TRT e do juiz de primeiro grau foi restritiva e limitou a proteção legal apenas a imóveis residenciais que estejam em nome próprio. E, segundo ela, essa interpretação ignora o objetivo da própria norma, que é proteger a moradia como um direito fundamental. Então, a condição do bem de família não se extingue pelos simples fatos de os bens estarem registrados em nome da pessoa jurídica. Desde que se trate de um imóvel que se enquadre como bem de família, ou seja, é o único imóvel do casal, da entidade familiar que tem como residência permanente, ele não pode ser penhorado. E esse entendimento também está em consonância com outras interpretações, por exemplo, da STJ, que o imóvel em que as partes não residam, mas sirva, por exemplo, de aluguel para sustentar a moradia em outro imóvel, também seria impenhorável. É um outro exemplo de imóvel que não necessariamente em princípio seria impenhorável, mas que devido à finalidade naquele imóvel, que ele é para proteção ao direito de moradia, ele se torna impenhorável. Então vamos para a nossa última, não é notícia, né? Que agora vamos trazer um destaque do informativo do TST, que é o informativo de número 301, é uma decisão da subseção 1, especializada em dissídios individuais, e trata sobre o regime 14/21 da Petrobras, que trata do trabalho embarcado e do sistema de compensação imposto pela empregadora, que resultou em uma supressão de folgas. Então, essa decisão, em princípio, fala sobre a validade da cláusula coletiva que autoriza o sistema de compensação de 14 dias de trabalho embarcado por 21 dias de descanso em terra. Essa cláusula, que estabelece o regime 14/21, ela é válida e está em consonância com a jurisprudência do STF, que permite a prevalência do negociado sobre o legislado, conforme o tema 1046 da tabela de repercussão geral. Mas no caso aqui, se tratou de, além desse sistema 14/21, foi instituído um sistema de compensação imposto pela Petrobras, que acabou resultando em uma supressão dos 21 dias de folga. Então, acabou tendo menos dias de folga. E por isso, foi declarado inválido esse sistema de compensação. Então, vamos para a decisão. É inválido o sistema de compensação imposto unilateralmente pela Petrobras aos empregados que trabalham embarcados em escala 14/21, de modo a suprimir as folgas previstas em inobservância ao disposto nas normas específicas da categoria. Na hipótese, não há que se falar em aderência à matéria fixada no tema 10.046 do STF, pois não foi tratado em norma coletiva, existindo somente a previsão em um instrumento coletivo de um regime de trabalho de 14 dias trabalhado por 21 dias de descanso, de modo que o fato de prestar habitualmente horas extras, em que o empregado passa a usufruir de folgas em número inferior a 21, caracteriza descumprimento do pactuado. Então, sobre esses fundamentos, a SDI 1, por maioria, restabeleceu o acórdão regional e declarou incabível a instituição unilateral desse sistema de compensação, acrescendo a condenação às parcelas vincendas relativas às folgas suprimidas. Então, o regime 14/21 é válido quando previsto em convenção coletiva, mas não é possível que se seja estabelecido um sistema de compensação em que o empregado realize horas extras e usufrua de um descanso inferior aos 21 dias, porque isso violaria a própria convenção coletiva. Espero que tenham gostado do nosso episódio desta vez. Curtam, compartilhem, comentem, deixem seus feedbacks e espero vocês no nosso próximo episódio. Beijos, beijos, beijos!
Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista.